Gostaria de cumprimentar o senhor presidente do Congresso e os demais integrantes da mesa e dizer da minha satisfação e a responsabilidade, de apresentar aos senhores e às senhoras aqui neste Congresso esta proposição de número 5 para o nosso Congresso aqui de Uruguaiana. Autores: Derli Silveira da Silva e Paulo Roberto de Fraga Cirne, ambos sócios beneméritos da Associação de Trovadores Luiz Miller, da 12ª Região Tradicionalista, Sapucaia do Sul. Proposta: levar e apresentar aos congressistas em geral a história da trova estilo Gildo de Freitas, modalidade já oficializada pelo MTG, com documentação e informações desde o surgimento para que seja apreciado como contribuição cultural a esse congresso. A justificativa: o texto é um relato da história da trova estilo Gildo de Freitas, desde o seu surgimento, adaptação, evolução, divulgação e sua rápida propagação, abrangendo eventos por todo o estado do Rio Grande do Sul. Queremos lembrar aqueles que lidam com a pesquisa sobre as coisas do Rio Grande do Sul que não nos consideramos pioneiros nem especialistas sobre o assunto, mas que a trova de improviso é um campo fértil, importante como manifestação artística espontânea e que, infelizmente, dispomos de quase nada escrito. Que em janeiro de 1981, por ocasião do 26º Congresso Tradicionalista Gaúcho, realizado em Carazinho, foi apresentado um estudo intitulado O Trovador ou Repentista Gaúcho, autoria de Paixão Cortes e Dimas Costa. Consideramos esse trabalho do Paixão e do Dimas o mais valioso estudo sobre o verso de improviso no Rio Grande do Sul, e que, em nosso entender, deveria ser aplicado para servir de conhecimento aos trovadores e interessados na trova galponeira. Como autores, esperamos que os ilustres congressistas recebam esta pesquisa como contribuição cultural a este Congresso. Porto Alegre, 8 de dezembro de 2014. Derli Silveira da Silva e Paulo Roberto Fraga Cirne. Trova galponeira. Vamos à contribuição. O canto de improviso, entre nós conhecido como trova, é uma das mais expressivas manifestações da cultura espontânea do Rio Grande do Sul. É talvez a forma fundamental da música regionalista do nosso estado. Trova galponeira é a denominação atribuída a toda forma de improviso no Rio Grande do Sul. Atualmente, as mais conhecidas modalidades são trova campeira, trova tirateima, já em desuso, e trova em milonga, trova do martelo e, mais recentemente, a trova estilo Gildo de Freitas. Para diferenciar da trova literária, acrescentou-se a palavra galponeira. Portanto, trova galponeira, pois não na sua propagação se deu dos galpões, das estâncias, para a modernidade das cidades de hoje, através do talento dos trovadores. O trovador do Rio Grande do Sul, na parte do improviso, tem estilo próprio. A trova galponeira é a arte de improvisar versos em diferentes modalidades de versificação e com diferentes gêneros musicais de acompanhamento identificadores da cultura gaúcha. Redondilha maior. A trova galponeira é composta de versos em redondilha maior, segundo a enciclopédia. Redondilha é o nome dado a partir do século XVI aos versos de 5 ou 7 sílabas, a chamada medida velha.
Aos de 5 sílabas, dá-se o nome de redondilha menor, e aos de 7 sílabas, de redondilha maior. A redondilha foi muito utilizada pelos poetas do Cancioneiro Geral, de Garcia de Rezende e por Camões. A trova, estilo Gildo de Freitas, o enfoque deste trabalho é a história desta que é a mais nova modalidade utilizada e já oficializada na maneira de disputa da trova de improviso, a trova estilo Gildo de Freitas. Origens desta modalidade: o trovador e cantor Valdomiro Melo informou que foi o primeiro a improvisar neste estilo. Conta Valdomiro que foi no ano de 1975, numa apresentação nas comemorações de aniversário do município de Palmas, no estado do Paraná. Cantou definição do grito, autoria de Gildo, e ao término continuou improvisando na mesma música e estilo. Segundo o saudoso trovador Salvador Melo Pinheiro, muitas vezes presenciou o próprio Gildo de Freitas improvisando nesta melodia. Erli Bach gravou um CD, né, de trova, e tinha o título de Trova de Alto Nível. E os proponentes, eles, né, aí tem uma discordância, porque para os proponentes e para mim, né, toda a trova é de alto nível. Derli Silva lembra que o primeiro que ele presenciou improvisar nesta modalidade foi José Silva, o Zezinho, lá no ginásio de esporte, né, na cidade de Sapucaia do Sul, por volta de 83. Paulo Roberto de Fraga Cirne presenciou o trovador Albeni Carmo de Oliveira improvisar neste estilo no início da década de 80, na promoção Cafezinho Poético da Casa do Poeta Rio-Grandense, no antigo restaurante Dona Maria, no centro de Porto Alegre. O nome estilo Gildo de Freitas, no dia 1º de outubro de 1981, em Sapucaia do Sul, na residência de Neri Gonçalves da Silva, comemorava o aniversário de seu irmão, trovador Alberi Miguel da Silva, o Miguelzinho. Na ocasião, improvisaram nesse estilo os seguintes trovadores: Jaurês Machado Gomes, Derli Silveira da Silva, Ailton da Silva Flores, João Carlos de Moura, Alberi Miguel da Silva, o Miguelzinho, e Cirlei da Costa Carvalho, que ainda acompanhou na gaita. Nessa ocasião, Derli Silva batizou esta maneira de trovar como trova estilo Gildo de Freitas. O improviso é feito em cima da música Definição do Grito, de autoria, né, do próprio Gildo de Freitas, e segue o mesmo esquema de rimas da letra, isto é, estrofes de 9 versos, ou seja, linhas, com rimas no segundo, no quarto, no sexto e no nono, e ainda rima entre si o sétimo e o 8º versos. No início, as apresentações eram individuais e sem tema, por ocasião do segundo grito missioneiro de trovadores realizados nos dias 11 e 12 de dezembro de 93, na cidade de Entre Juí. Pela primeira vez a disputa foi em duplas e com temas. A nova modalidade de trova, aos poucos, foi cativando os trovadores e o público em geral. Foi instruída em concurso pela primeira vez, em agosto de 91, na 8ª edição do Mi Maior de Gavetão, lá na cidade de Sapucaia do Sul. No Mi Maior de Gavetão, a 8ª edição foi realizada dias 17 e 18 de agosto de 91 no CTG Herança Farroupilha, promovido pela Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, através da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, e coordenado pela Associação de Trovadores Luiz Miller. 65 trovadores subiram ao palco. A comissão avaliadora era composta por Paulo Roberto de Fraga Cirne, que era o seu presidente,
João Carlos de Moura, José Oliveira Estivalé, Maria Iraci Ramires Cavalheiro, Chiquinha, e Luiz Alberto Rodrigues Sodré. Foi marco histórico nos festivais de trova, pois pela primeira vez incluiu a modalidade estilo Gildo de Freitas. Primeiro vencedor foi José Ailton Macedo, o Macedinho. E o segundo vencedor, segundo lugar, Jânio Batista Luzardo, dos Santos. E no FEGARTE? O FEGARTE, Festival Gaúcho de Arte e Tradição, evento artístico realizado pelo MTG, na 7ª edição, dia 30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 92, lá na cidade de Farroupilha, o concurso de trovas era coordenado pela Associação de Trovadores Luiz Miller. No sábado, à tarde, Derli Silveira da Silva, na época vice-presidente cultural da associação e um dos avaliadores do FEGARTE, subiu ao palco e convidou os trovadores João Carlos de Moura e Albeni Carmo de Oliveira para demonstrarem à plateia a trova estilo Gildo de Freitas. A vibração dos presentes foi tão grande que os demais trovadores subiram ao palco também para fazer verso nesse estilo. Com esta experiência exitosa da modalidade estilo Gildo de Freitas, ficou a esperança de, num futuro não muito distante, fosse incluída no FEGARTE. O FEGARTE sempre é aberto oficialmente com um espetáculo artístico e na 9ª edição, realizada nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 94, na sexta-feira à noite, no início da abertura, pela primeira vez, teve o brilhantismo da trova galponeira. Subiram ao palco os trovadores José Estivalé, João Carlos de Moura e mais outros trovadores, e improvisaram no estilo Gildo de Freitas. Chiquinha, além de trovar, foi acordeonista da apresentação. Na 13ª edição do FEGARTE, em 98, na cidade de Santa Cruz do Sul, por ocasião do concurso de trovas, José Oliveira Estivalé e José Ailton Macedinho, ambos integrantes da comissão avaliadora, fizeram uma apresentação no estilo Gildo de Freitas. Primeiro encontro cultural da trova gauchesca, evento promovido pela Associação de Trovadores Luiz Miller, realizado no dia 3 de julho de 93, em Sapucaia do Sul. Uma espécie de concurso dirigido aos trovadores, mais especialmente aos avaliadores de trovas. Foram palestrantes João Carlos de Moura e Paulo Roberto de Fraga Cirne e José Inácio Flores. No primeiro Congresso Estadual da Trova Galponeira, realizado de 19 a 21 de fevereiro de 99, lá no CTG Herança Farroupilha, em Sapucaia do Sul, praticamente iniciou-se a oficialização da modalidade estilo Gildo de Freitas e da trova galponeira. 2 trabalhos foram apresentados. O primeiro foi a canção tema do Congresso, apreciado na primeira sessão plenária, conforme o seguinte texto extraído da ata da sessão. Trabalho número 4. Canção tema do Congresso. Autor, Paulo Roberto de Fraga Cirne, da Associação de Trovadores Luiz Miller, de Sapucaia do Sul, que sugere a música Definição do Grito, de autoria de Gildo de Freitas, e a justificativa do autor, que a música da canção Definição do Grito está originando uma nova modalidade de trova, do improviso, denominada trova estilo Gildo de Freitas. Oficializar a nova modalidade de trova no MTG. Relator José Inácio Flores. E o parecer foi favorável, justificou o relator. É de nosso conhecimento ser de aspiração de trovadores que a modalidade estilo Gildo de Freitas seja oficializada pelo MTG.
nada mais justo que seja a música definição do grito, tema do primeiro Congresso Estadual de Trova Galponeira. Manifestação favorável ao parecer do relator, Valdecir Chamurro. Votação. Aprovado por unanimidade o parecer do relator, aprovada a proposta. O segundo trabalho foi apresentado na sequência, na mesma sessão, de acordo com o seguinte texto extraído da mesma ata. Trabalho número 2, referencial para a execução da música da trova de improviso no Rio Grande do Sul. Autores: Paulo Roberto de Fraga Cirne, da Associação de Trovadores Luiz Miller, e Rose Maie Reis Garcia, da Comissão Gaúcha de Folclore, lá de Porto Alegre. Partituras da trova galponeira, aliás, da trova campeira, trova de martelo e da trova estilo Gildo de Freitas. Justificativa dos autores: pela necessidade de fornecer informações musicais a músicos interessados em acompanhar os trovadores nesta modalidade de trova, como um referencial técnico para servir de embasamento a esses profissionais, as partituras sob forma de transcrições musicais elaboradas a partir de material coletado entre os trovadores de diferentes pontos do estado, bem como gravações em fita cassete ou CD. São, na atualidade, os meios condizentes para que tais informações possam vincular, entre outros interessados na música de cada modalidade. Este referencial poderá ser utilizado também como parâmetro para concursos, festivais de trovas, eventos turísticos, atividades educacionais e de projeção cultural. A presente proposta resgata a música tradicional que é utilizada no Rio Grande do Sul para as diferentes modalidades de canto improvisado, não devendo ser considerada como imposição dos proponentes, mas sim uma recomendação. Os autores anexaram ainda as partituras musicais das 3 modalidades de trova. Relator: José Inácio Flores, e o parecer favorável. Manifestação. João Carlos de Moura, da Associação de Trovadores Luiz Miller, manifestou-se a sua preocupação com relação ao ritmo e tonalidade musical para a trova de martelo e estilo Gildo de Freitas. Foi aprovada a proposição. Por interessar mais particularmente ao assunto dos livros, anexamos a partitura da música, definição do grito, elaborada pela professora Rose Maie Reis Garcia. Autores: José Oliveira Estivalé, da Associação de Trovadores Luiz Miller, de Sapucaia do Sul, e José Valdir Garcia, da Associação de Trovadores Pedro Ribeiro da Luz, lá de Passo Fundo. Propõe os autores que seja oficializada definitivamente como modalidade de trova o estilo Gildo de Freitas, nos mesmos moldes que já vem sendo desenvolvido nos festivais e eventos afins. Leovegildo, o Gildo de Freitas, merece tantas quantas homenagens lhe forem prestadas. Relator: José Inácio Flores. Parecer foi favorável. O relator sugeriu que fosse encaminhada esta proposição com urgência para o MTG, para apreciação na Convenção Tradicionalista. Manifestação favorável ao parecer do relator. Derli Silveira da Silva, seu primeiro secretário, parabenizou os autores e relatou alguns acontecimentos referentes à modalidade proposta. Votação: aprovado por unanimidade o parecer do relator. Foi aprovada a proposta. Solicito que encerre a sua explanação, porque está excedendo o tempo. Bom, ainda tinha, aqui o trabalho é bastante extenso, mas, presidente, para concluir, já que já foi aprovada pelo MTG, é oficializado,
Me permita, então, os meus agradecimentos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à direção do MTG por confiar a mim a apresentação desta proposição histórica de trova estilo Gildo de Freitas. Observa-se, nas inúmeras modalidades apresentadas em nossos festivais, uma realidade preocupante na hora da premiação em dinheiro ou troféu. Os valores destinados à trova são bem menores do que os valores oferecidos a outras modalidades. Nada contra outras modalidades. Isso provoca uma reflexão. Por que dispensar tratamento desigual, desvalorizando modalidades de igual importância no cenário da cultura e da arte gaúcha? Um aspecto importante a ser lembrado e valorizado na trova é o seguinte: um declamador prepara-se com tempo para decorar, ensaiar e aperfeiçoar antecipadamente a sua apresentação, enquanto a apresentação do trovador não tem preparação e ensaio prévios, sendo sua performance resultado de uma habilidade criativa desafiada através do improviso. O seu oponente é sorteado e o tema escolhido pela comissão avaliadora, no momento em que o trovador é chamado para a apresentação, a fim de que sejam criados versos na hora, de acordo com a criatividade de cada artista e os critérios de avaliação da modalidade. Modalidade esta que nos apresenta trovadores de grande expressão, em plena atividade, e outros tantos que já se encontram em companhia do patrão dos patrões. Assim, relembrando nossa história, vale referenciar o maior trovador, Pedro Muniz, o Pedro Canga, que viveu na época da Revolução Farroupilha. O mais famoso de todos eles, trovador do nosso tempo, Leovigildo José de Freitas, o grande Gildo de Freitas, e o inigualável paijador, na língua portuguesa, Jaime Caetano Brau. Portanto, peço aos senhores congressistas a aprovação desta proposição da história trova estilo Gildo de Freitas, reconhecendo a importância da modalidade e do trovador, que para mim é o verdadeiro poeta do verso na hora. Muito obrigado. Com a palavra o autor, Fraga Cirne. Inclusive está autorizada a apresentação musical de 2 estrofes. Muito obrigado, bom dia a todos. Meu ilustre presidente Carlos Melo, o Dauro, senhores congressistas. Evidente, todos viram que o Vorni, eu tive a sorte do Vorni ser o relator, porque é trovador, e nos conhecemos há muitos anos nesta luta em defesa da nossa trova galponeira, a arte do improviso, e nós temos ali também o Portalete, grande trovador, gaiteiro, pajador, que para alegria nossa está ali assistindo também, pode depois dizer alguma coisa a respeito desta modalidade. Ela surgiu ao natural, a trova estilo Gildo de Freitas. Eu pesquiso a trova desde 75, mais ou menos, 74, 75. Então eu acompanho desde o seu surgimento até a sua proliferação através dos festivais pelo Rio Grande afora e fora do Rio Grande do Sul, em outros estados, onde tem rodeio artístico de tradicionalista, lá está presente a trova estilo Gildo de Freitas. E aí alguém vai perguntar, mas por que hoje ela é mais importante que a nossa trova tradicional, que é a campeira? Não é mais importante. É que ela tem uma sonoridade melhor. E eu gostaria, peço ao som, que coloque aí 2 estrofes deste CD, gravado em 97, com Rodeio no Céu, pelo grande Antônio Oliveira, lá de Tupanciretã, ele improvisando sozinho neste estilo. Rodeio no Céu. Faz favor, meu amiguinho.
Então, meus amigos, é por isto que ela é escolhida, porque a música é bonita. E ao natural, ela foi se formando e hoje ela é oficializada já pelo movimento, e o nosso trabalho é o quê? Uma contribuição cultural, conforme aqui está. Meu companheiro de pesquisa, o Derli Silva, conhecido de muita gente, não pôde vir, evidentemente, eu aqui o represento neste trabalho que é nosso. Nós poderíamos simplesmente, nós vamos publicar o livro, contando a história, um livro pequeno, mas nós achamos que é muito importante trazer o trabalho para conhecimento do Rio Grande, e não é só através das publicações, através do congresso, que é muito importante. Como é importante para nós, tudo que aqui é relatado, né, é aprovado, é discutido. É o Rio Grande que está presente e está participando. E este CD, certamente estava conversando agora com o Portalete, ele concorda comigo, talvez tenha sido o primeiro na história em que é um CD só de trova. Se nós analisarmos a parte musical do Rio Grande, Teixeirinha publicou, gravou no tempo do Bolachão, um LP, somente de trova, mas levou muitos anos, precisou ser o Teixeirinha, com todo o sucesso que ele fazia, para a gravadora aceitar um disco só de trova. A trova era sempre escanteada, no próprio, eu sou do tempo do Fegarte, participei como avaliador do primeiro Fegarte. A trova era onde? Era lá no estádio. Se tinha sol era um pavor, se tinha chuva eram 2 pavores. E depois nós viemos trazendo. E um que muito batalhou para a trova chegar onde chegou, hoje está nos salões, está no congresso, está na televisão, foi o saudoso Luiz Miller, né? Que era trovador, formado em história, era um homem culto, e que com 22 anos de idade ficou cego, mas continuou esta batalha como trovador. E então, provavelmente esse CD tenha sido o primeiro só de trova, depois desse disco do Teixeirinha. Eu vou divulgar agora uma coisa que pouca gente sabe. Muita gente conhece o trovador Vitor Hugo, não o nosso Vitor Hugo secretário, o trovador Vitor Hugo, que tem um talento muito grande. Infelizmente não pôde estudar por problemas financeiros, chegou a iniciar faculdade de História, fez um semestre só. Mas é um grande trovador, um grande improvisador. E olha só o que eu vou dizer. O Vitor Hugo já vendeu de CD de trova mais de 18 mil CDs. Quem alcançou essa cifra, essa quantidade, só com trova? Ninguém, pessoal. Ninguém. Mas aí é um detalhe estatístico. Qual o outro detalhe? É um gancho para trazer o quê? Ele sai vendendo, se apresentando, cantando de improviso nos rodeios que vai, e sai vendendo o CD dele. Sabe qual é o estilo que ele usa? Estilo Gildo de Freitas. Por quê? É aquilo que eu disse, é bonito, a música é muito bonita. E por isso que pegou, não que ela seja mais importante que a trova campeira, que é a nossa trova tradicional e que vem lá do tempo do Pedro Canga, como disse aqui o Vorni, tempo da Revolução Farroupilha. E nós queremos também, neste momento, olhem só, o velho Calegaro, o pai do Nairo, gaiteiro, gravou disco, muitas vezes acompanhou o Albeni nesse estilo, porque o Calegaro gosta também da música. Ele na gaita e o Albeni fazendo improviso, estilo Gildo de Freitas. E nós queremos fazer um agradecimento a todos os presidentes que já colaboraram com a nossa trova, valorizando, dando o valor que ela tem. Não é muita gente que gosta de trova, não. Mas tem os que gostam. E nós respeitamos aqueles que não gostam. Não gostam de fazer o quê? Não é obrigado, né? E nós lembramos aqui o velho provisório, nosso saudoso provisório, que era o símbolo da trova no movimento tradicionalista organizado. O Ciro, que está aqui, vice-presidente, sempre valorizou a trova. O Feltrin, que ali está, talvez dos primeiros presidentes que tenham valorizado a trova e autorizado a abertura de um Fegarte, né, com a trova, e foi no estilo Gildo de Freitas. O Zeno Chaves, que não está presente, de Caçapava, mas que sempre valorizou, sempre nos deu força. O saudoso Andrade também, com quem eu convivi, participei da diretoria. O velho Gerciliano, que tanta força deu à nossa associação,
que tem prestado um serviço inestimável à cultura do Rio Grande através do tradicionalismo, porque é uma entidade devidamente filiada e em dia com o MTG. Por isso, hoje não estou só apresentando o trabalho, sou delegado eleitor pela Associação de Trovadores. O Tim, também, que está aqui presente, sempre valorizou a trova. O Vorni, como trovador, o Paixão Corte. Se o Vorni ler um negócio aqui, eu quero repetir para encerrar, que é rapidinho. Vou ler de novo isso aqui, porque é muito importante, só esse trechinho. Em 81, por ocasião do Congresso de Carazinho, 26º, foi apresentado um estudo intitulado Trovador ou Repentista Gaúcho, autoria do Paixão e do Dimas. Consideramos nós que pesquisamos a trova, este trabalho do Paixão e do Dimas, o mais valioso estudo sobre o verso de improviso no Rio Grande do Sul. E agora o que eu quero salientar, e que em nosso entender, deveria ser publicado para servir de conhecimento aos trovadores interessados na trova galponeira e, evidentemente, a cultura do Rio Grande. Esse é o que nós tínhamos para apresentar aos senhores como contribuição cultural. Depois daqui, o que sair nas atas, nós vamos transcrever e vamos publicar o livro. Muito obrigado. Com a palavra, o companheiro Benjamin Feltrin Neto. Companheiro presidente, demais integrantes da mesa, companheiros do plenário e companheiras. Eu quero dizer aos senhores que coube a mim presidir o primeiro congresso de trovadores no Rio Grande do Sul, lá em Sapucaia do Sul. E de lá para cá, me disse o Fragacini que ia sair um em Caciquil, não sei aonde, São Vicente. Mas até agora não saiu. Mas vai sair. Como disse o Fragacini, por ocasião do Fegarte, não do Enarte, do Fegarte, lá em Farroupilha, eu pedi aos trovadores que fizessem a abertura do Fegarte na trova de Mi maior de Gavetão e que passassem depois para trova estilo Gildo de Freitas. Fizeram aquela apresentação e depois é que veio a invernada campeã do ano anterior. Mas eu quero dizer ao senhor o seguinte, que eu conheço perfeitamente esses trovadores. O Derli é aquele que tem um periá na frente do rosto que não se sabe o que vai fazer. E outros, o João Carlos de Moura, que lamentavelmente já se foi. Eu tenho uma profunda admiração por os trovadores, porque enarte sem trova não é enarte. Nunca foi e nunca será. Eu vou pedir ao Fragacini e o Manuelito, que me parece, salvo o melhor juízo, são os homens que têm maiores poderes de ajuntar as letras e que edite um livro desses trovadores para que eu não sei se vou ler, mas os meus filhos, os meus netos e os filhos dos senhores e das senhoras também vão ler. Fica aqui o compromisso, o meu caro Fragacini e o Manuelito. Eu não sei quando vocês vão acolherar essas letras dos trovadores, mas que vão acolherar, vão.
E eu quero dizer ao Fraga Cerde e o Volmir, que nunca foi trovador na vida dele, se intitulou trovador e veio para o Enarte. Mas eu pego ele logo ali na frente. Logo ali nós vamos, de tarde nós vamos lá para um reservado lá e vamos ver quem é o trovador. Tá? Vai julgar essa trova o Armando. O Armando é o elemento que vai julgar essa trova. Vou lhe dar uma parte, não tem problema. Concedido a parte ao companheiro Armando, vem aqui. Cumprimentar a mesa, agradecer o Feltrinho, a todos que se fazem presente, e dizer rapidamente, de tanta importância que tem esta modalidade aqui, tão bem apresentada pelo companheiro Vorni e os demais, né? O Enarte está aí presente, companheiro Ciro, ele, vendo a importância e para que o Estado tenha o conhecimento, e até os que não tenham, o relacionamento mais próximo com o movimento, esta modalidade foi posta em local de destaque, pela importância e pela necessidade que se viu de que todas as pessoas, tradicionalistas ou não, pudessem ter acesso ou obrigatoriamente ver o que estava acontecendo no palco dessa trova. Vice-presidente Ciro, agente da comissão executiva, presidente do MTG na época, companheiro Gres, parece-me, né? Foi passada a trova para o Lonão, na praça de alimentação, que eu estimo assim que foi uma das grandes dentros, que foi realmente um grande gol, por instalar esta modalidade na praça, na lona, junto à praça de alimentação. Obrigado, Feltrinho. Muito obrigado, companheiro Armando. E quero dizer para os senhores o seguinte: se extinguirem a trova no Enarte, o Feltrin não vai mais em Enarte. Não quero mais ouvir falar em Enarte. Os senhores têm a obrigação de continuar daqui para frente essa trova. E o Vorni, eu pego ele logo de tarde ali na coisa. Sou favorável à proposição. Com a palavra, Ayrton Tim. Bom dia, senhores. Presidente, relator geral, senhores congressistas. Ayrton Tim, cidade de Passo Fundo, presidente da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul. Venho me manifestar pela importância que tem essa proposta. E eu diria, Fraga, mais do que uma proposta, Verni, isso é uma moção. Me parece não caber debate pela importância que tem, Fraga, e pelo carinho que vocês sabem que eu tenho pela trova e pelos trovadores do Rio Grande do Sul. E de tantos dons bons que Deus me deu, eu lamento de não poder ter, que é o de ser trovador, de fazer verso de improviso, que é uma coisa que eu tenho paixão, e mesmo no Fegarte, no Enarte, mesmo cuidando da parte de dança, dos palcos, eu sempre dou uma passadinha para ver os trovadores. E esse trabalho, Fraga e Derli, que eu ainda não vi o Derli por aí, grande amigo da gente, que o Vorni relatou aqui, ele vem ao encontro de uma grande preocupação, e eu, lá em Santa Cruz do Sul, nesse último Enarte, assistindo às trovas, eu me perguntei uma coisa, Armando. Eu estava vendo a idade dos trovadores que lá estavam. E eu faço um desafio agora aqui, e o Fraga, eu sei da preocupação que o Fraga tem sobre isso. Quantos trovadores menos de 30 anos, de 25 anos nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul? Quantos? Por que o nosso jovem que está aqui não tem a inspiração? O mundo moderno está nos tirando esse dom, essa inspiração. A internet, o celular, o Facebook, não nos está deixando tempo para exercitar a nossa memória, para poder. E um trabalho desta importância da pesquisa. E eu sei, Fraga, o quanto você e o Derli devem ter ido a fundo para pesquisar esse trabalho, para trazer um documento, para trazer a nossa juventude, colocar isso ao alcance de cada um de nós,
para que possamos ter, amanhã ou depois, no Enarte, no rodeio crioulo, num fandango, aonde quer que nós tenhamos, trovadores, pessoas que possam vir e exercitar este verso rimado, este dom que Deus nos dá, mas que também podemos nós exercitar sim este dom do improviso. Basta que tenhamos. E não pode ser como alguns Ayrton Tim da vida aí que rima limão com sabão achando que é trovador. A trova, ela vem da alma. A trova, ela tem que ter essência. Como dizia o Feltrin, e eu tenho certeza, Feltrin, jamais deixará de existir a trova. Jamais deixará de existir. A não ser que nós deixamos que ela caia. A única pessoa que pode tirar a trova de um enarte, de um rodeio, somos nós. Se nós pararmos de trovar. Se terminarem os nossos trovadores. Agora, pela preocupação que está tendo, Fraga, Derli e tantos outros, a Associação Luiz Miller, nós temos certeza que essa trova não irá extinguir. Parabéns, Fraga, parabéns, Vorni, pela relatora, aos proponentes, pela aprovação desta moção e que essas letras, Feltrin, se acolherem logo para que a nossa juventude possa ter mais um fundamento, possa se inspirar mais e ter a certeza de que o movimento também apoia uma manifestação cultural como esta. Obrigado. Com a palavra, Ciro Vinck. Senhor presidente, demais companheiros da mesa, sou Ciro João Vinck, com muito orgulho, vice-presidente desse congresso, e não poderia deixar de me manifestar nesse momento, nessa proposta tão importante aos autores, os defensores desta causa, porque tenho muito orgulho de ser gaúcho, mas acima disso ser tradicionalista. E quero, me dão licença de lembrar do meu passado de piá, que tive a oportunidade de ir a 2 fandangos de chão batido, animado por esse homem que nos deixou esse legado de continuar essa defesa dessa trova estilo Gil de Freitas, com ele próprio. Eu era menino de 14, 15 anos e tivemos que juntar os trocos para pagar o ingresso à entrada nesses 2 bailes que ele animou na esquina Mosquera, no interior de Santo Ângelo, na capital missioneira, que todos conhecem. Então eu tive essa oportunidade que muitos jovens não tiveram. De meia idade para cima, sim, tiveram algumas oportunidades de ir frequentar um baile animado por Gildo de Freitas. Entrava no fandango com a sua gaita, cantando nesse estilo Gildo de Freitas, animando, primeiramente homenageando o presidente da localidade, os promotores deste evento. E depois ele cantava muito homenageando a família. Então, os componentes dessa proposta, eu tenho muito a ver, porque tive a oportunidade de ser vice-presidente de eventos. E levando os trovadores da 9ª Região de Tradições, do meu CTG Tropeiro Velho de Panambi, e que a trova estava acabando. Uma modalidade que estava acabando porque nós, na direção dos trabalhos, ou da direção do MTG, pecávamos. Botava essa modalidade lá num galpão escondido do povo que vai lá frequentar o Enarte. E hoje, graças a Deus, e eu quero aqui cumprimentar a todos que me ajudaram a defender na época, e o Armando especialmente, que é o nosso guerreiro de Santa Cruz sempre, para botar essa modalidade lá, no meio do povo, como você fala. E lá está a modalidade de trova. Quando o ginásio não cabe mais pessoas, as pessoas vão na fila e retornam e se acomodam ao redor dos trovadores, meu presidente. E que fantástico é a trova, porque o trovador campeão da modalidade estilo Gil de Freitas é daqui de Uruguaiana. Aldori, um homem campeiro lá do fundo de campo, cuidando do gado principalmente, no seu trabalho do dia a dia. Um homem simples, sem formação escolar praticamente, mas é um doutor lá. E ele foi doutor lá no Enarte, nessa trova Gil de Freitas, estilo Gil de Freitas. Então, nós temos uma continuidade, Tim. Nós temos
O Jadir Oliveira, um jovem, já foi campeão do Enarte, mas eu peço aqui a todos os patrões, coordenadores, vamos trabalhar esse tema, essa modalidade nas entidades. Porque trovar estilo Gil de Freitas, você trova numa cancha de bocha, jogando bocha, desde que ronque uma gaita. Se trova nas nossas festas campeiras, tem que levar para os rodeios das entidades, das regiões, botar essa modalidade de trova dentro do rodeio. E aí, o Gildo de Freitas, que já foi, Antônio Oliveira, que foi cantado 2 versos, é da 9ª região também. Um homem simples, semi-analfabeto, mas foi campeão de Enarte, foi tricampeão de Enarte, inclusive, tricampeão do rodeio da vacaria. Antônio Oliveira, homem simples. Portanto, a única modalidade no Enarte que não requer uma formação escolar é a trova, porque ela é trovado no fundo, ele tira os versos do fundo da ideia, como se diz, e do sentimento da alma. E é impressionante, é só assistir lá o que essas pessoas trovam. Você vê, esse cara aqui, ele é doutor em qual é a área? Qual é a formação dele? Simples, talvez semi-analfabeto. Portanto, esta modalidade, a trova, Tim, com certeza, enquanto nós tiver, jamais, Feltrin, vai ser tirada fora de qualquer modalidade, de qualquer festa campeira, lá principalmente do Enarte. Eu quero cumprimentar os autores, parabéns, muito obrigado. Sou defensor disso, tive essa oportunidade de poder mudar a modalidade lá da trova, botar a trova no meio do povo, e eu fico muito feliz. Um abraço a todos, um bom congresso a todos. Obrigado. Após 3 manifestações favoráveis ao tema, consulto ao senhor Walter Nunes Portalete se é contra ou a favor. A favor? Como 3 manifestaram a favor, os demais não serão, não poderá se manifestar, então. Em ato contínuo, eu solicito à plenária e renova meus votos de boas-vindas àqueles que chegaram um pouco mais tarde e até talvez pela morosidade no credenciamento, que sejam bem-vindos. Todos vocês, senhores patrões, patroas, peões e prendas, é vocês que fazem que esse congresso possa andar. Muito obrigado. Então, antes de colocar, eu pergunto o seguinte: o autor quer voltar? Por gentileza. Obrigado, presidente. Rapidinho. Quero aqui agradecer as manifestações, a do Feltrin, que eu tinha até esquecido esse detalhe, que ele presidiu o nosso primeiro congresso estadual da Trova Galponeira, que nós realizamos em 99 em Sapucaia do Sul. Dizer que o livro, Feltrin, o livro sai até abril. Eu e o Derli já estamos só dependendo dessas manifestações de hoje para incluir, para melhorar esse trabalho, porque sabe que o livro futuramente é história, ele é história, né? Então, daqui 10, 15, 20 anos, vai dizer, estava lá o fulano, se manifestou, e isso é muito importante, nós fazemos questão desse registro. Ao Vornick, velho trovador, que fez o parecer muito bom, e dizer que ele falou do Erli Bach, que falou em alto nível, que nós concordamos com o nome, né? Porque nós consideramos o quê? Que é uma trova de alto nível? É uma trova de bom conteúdo. Então, toda trova de bom conteúdo é de alto nível. Evidente que ele falou isso porque a trova ainda não tinha nome nessa época que ele gravou o seu LP. Agradecer o Tim, o Armando que também é incansável em melhorar a situação dos trovadores no Enarte. E o Ciro falou no Antônio Oliveira, uma particularidade para encerrar. Antônio Oliveira tem uma capacidade incrível como trovador. Ele mentaliza com a maior facilidade.
E ele trova aqui com um companheiro dele, termina e sai ali, vai ali e repete todos os versos que ele cantou e todos os que o outro cantou também. Então ele tem essa particularidade. É um grande mestre do improviso, Antônio Oliveira, e nós agradecemos esse tempão todo que usamos, presidente. Desculpe ter até utilizado o tempo demais, né, na parte do Vorni, mas faz parte do trabalho. Aqueles que são a favor do nosso, da nossa trova, nós agradecemos, mesmo que não se manifeste. A todos, muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado à mesa. Muito bem. Considerando que essa trova estilo Gil de Freitas já é oficializada pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, eu coloco em votação, então, convidando a todos os presentes com cartão arriba, para aprovar o nosso reconhecimento pelo trabalho de pesquisa. Muito bom. Pode baixar o cartão. Alguém quer votar contra? Não. Então está aprovado o nosso reconhecimento pelo trabalho de pesquisa da história da trova do estilo Gil de Freitas.